Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e vamos para a aula 5 de Sinais e Sistemas, período 2020.3, tá? A aula de hoje, Sinais e Sistemas Lineares Invariantes no Tempo e Convolução, tá? Vamos para a segunda parte. Ok, pessoal? Bom, esses são os tópicos que vamos abordar nessa aula, tá? Lembrando que essa parte aqui de equações diferenciais e de diferença, tá? Eu vou deixar como leitura para vocês, tá? Até porque esses tópicos são abordados em outras disciplinas, tá? Mas é importante que vocês leiam, tá? Todo o assunto, ok? As leituras recomendadas. Capítulo 2 do Oppenheimer, tá? Deixa eu pegar aqui o livro para vocês verem, tá? Essa é a versão do livro em inglês, tá? Existe uma versão em português, tá? Exercícios, tá? Adicionei aí mais 3 exercícios. Esse 2.65, inclusive, você vai fazer com o Scilab. E adicionei uma questão extra aqui, tá? Que eu não encontrei no livro, tá? Mas é uma questão bem interessante e vocês podem tentar resolver isso aí, tá, pessoal? Bom, vamos para a aula então. Bom, pessoal, então vamos começar, tá? Vamos começar com, primeiramente, tá? Retomando o que a gente viu na aula passada, né? Vimos que sistemas lineares invariantes no tempo, eles podem ser caracterizados pela resposta ao impulso do sistema, tá? Então, todo sistema, tá? Independente dele ser linear ou invariante no tempo, ele vai apresentar uma resposta ao impulso, tá? Se o sistema for de tempo contínuo, vamos chamar essa resposta ao impulso de h de t. E se o sistema for de tempo discreto, vamos representar por h de n. Tá? Na aula passada, nós vimos que nós podemos encontrar a resposta de qualquer sistema basicamente convoluindo o sinal de entrada com a resposta ao impulso. Tá? Então, temos a convolução em tempo discreto e temos a integral de convolução, que é a convolução de tempo contínuo. Tá? Temos essas duas formas aí. Então, vamos ver propriedades da convolução. Tá? Essas propriedades elas são válidas tanto para a convolução em tempo contínuo como para a convolução em tempo discreto. Tá? Então, a primeira propriedade mais básica que a gente pode escrever seria a comutatividade. Né? Então, se você faz a convolução de x de t com h de t, isso é a mesma coisa que fazer a convolução de h de t por x de t. Tá? E aqui vai um detalhe. Como é que a gente prova isso? Tá? Então, é sempre importante você aprender a demonstrar todas as propriedades. Até porque vai ter exercícios no qual vai aparecer situações em que você vai ter que fazer mudança de variável. Tá? E aí, uma vez que você treinou e demonstrou várias propriedades, para você fazer exercícios desse tipo, tá? Vai ser bastante útil, tá? Você aprender a fazer essas manipulações. Tá? Então aqui eu vou dar um exemplo. Tá? Vamos provar que x de t convoluído com h de t ele é igual a h de t convoluído com x de t. Tá? Vamos começar pela nossa definição do x de t convoluído com h de t. Então vamos colocar aqui a integral x de tal e logo após você vai ter h de t menos tal de tal. Tá? Tem que resolver essa integral aqui. Bom, vamos fazer uma mudança de variável. Okay? Vamos chamar agora, né, definir agora a nova variável u, que vai ser t menos tal. Tá? E aí, quando você faz o du, ele vai ser igual a menos d tal. Aqui tem uma coisa bem importante. Esse limite de integração aqui é na variável tal. Tá? No momento em que você faz tal tender para menos infinito, o que vai acontecer é que a variável u vai tender para mais infinito. Então, o seu limite de integração ele vai mudar. Ele vai passar a ser de mais infinito até menos infinito, por causa dessa mudança de variável. Porque agora eu estou integrando na variável u. Tá? No lugar do tal, vou colocar quem?
t menos u. Tá? E aqui, onde você tinha h de t menos tal, você passa a ter simplesmente o h de u. Como o d tal é igual a menos du, está aqui o menos du. Tá? O que você pode fazer agora? Esse menos aqui você pode trocar a ordem, tá, do somatório. Então quando você faz isso vai ficar tudo positivo. Estou organizando agora, botando esse h de u aqui agora na parte aqui do começo, tá? Colocando o final aqui, esse x. Se você olhar para essa expressão aqui, ó, ela é exatamente igual a essa, sendo que eu troquei o x por h e o h por x. Tá? E, claro, eu fiz uma mudança na minha variável de integração. Tá? Que, como é a variável de integração, não faz diferença. Eu poderia colocar u, poderia colocar tal, poderia colocar L, qualquer que seja a letra. Tá? Então isso aqui basicamente é a convolução do h de t convoluído com x de t. Tá? Que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Tá? Essa propriedade também funciona para tempo discreto. Você também demonstra fazendo uma mudança de variável. Tá? Mas aí é uma mudança de variável em tempo discreto. Tá? Vou deixar para vocês fazerem isso aí. Okay? Vamos ver outra propriedade interessante. A distributiva. Tá? O que é a distributiva, pessoal? Então, basicamente, a distributiva vai ser, se você está fazendo a convolução da soma de dois sinais, isso é equivalente a você pegar e fazer a convolução com um, mais a convolução com o outro. Basicamente é isso a distributiva. Note que é muito parecido com a propriedade de multiplicação. Tá? Bom, demonstração. Essa demonstração aqui, claro, também funciona para tempo contínuo, tempo discreto. Tá? Como na outra eu demonstrei para tempo contínuo, agora eu vou para tempo discreto. Basicamente, vamos abrir, tá, a definição aqui da integral de convolução. Né? Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é considerado um sinal, eu tenho que pegar esse sinal de n menos n, tá? Tá na nossa definição da convolução. Tá? Bom, aqui agora a gente vai usar a distributiva da multiplicação. Tá? E a gente vai ter esses dois sinais aqui. Nota que isso tudo está dentro do somatório. Bom, a gente pode usar agora a propriedade do somatório, de que se você tem um somatório de duas parcelas, você pode separar em dois somatórios. Tá? E aí a gente aplica isso. Quando você separa em dois somatórios, esse primeiro somatório, basicamente, ele é a convolução do x de n com h de n. E quando você separa o segundo somatório, é a convolução do x de n com w de n. Tá? Então tá aí a demonstração. Uma outra propriedade bem interessante é a associatividade. Tá? Como é que se demonstra? Vou deixar para vocês esse trabalho. Tá? Existem várias maneiras, tá, de demonstrar isso. Tem uma demonstração bem elegante, tá? Que se eu ver que muita gente teve dificuldades em tentar demonstrar isso aqui sozinho. Tá? Lembrando, tentem demonstrar tanto para tempo contínuo como para tempo discreto. Tá? Eu acho que inclusive em tempo contínuo é até mais simples de verificar. Então, uma maneira bem simples de você demonstrar é você faz essa conta desse primeiro lado aqui, desse primeiro membro, e você vai chegar no resultado. Depois você faz a conta com o segundo membro. Você vai chegar a outro resultado. Tentem verificar, organizar e ver se o resultado vai ser parecido ou se vai ser igual. Tá? Essa é uma maneira bem simples de demonstrar isso. Se você consegue mostrar que os dois resultados são o mesmo, está demonstrado. Tá? Tem uma demonstração mais elegante, mas se eu ver que muita gente tiver dificuldade com isso, eu posso apresentar, talvez em um outro vídeo. Bom, vamos a uma outra propriedade, inclusive ela não está listada lá nas propriedades, tá? Que está no livro, tá? Embora que em algum momento isso vai ser comentado. É a identidade da operação convolução. Tá? Se você perceber, se você fizer a convolução com um impulso unitário em tempo contínuo, ou a convolução
com um impulso unitário em tempo discreto, né, vocês vão ver que independente do sinal x de t, quando você fizer a convolução com o impulso, vai resultar nele mesmo. Tá? Então nós podemos dizer que o impulso é como se fosse uma identidade da operação convolução. Tá? Também aqui recomendo que vocês tentem demonstrar isso tanto para tempo contínuo quanto para tempo discreto. Né? E aqui eu estou apresentando uma demonstração em tempo contínuo. Tá? Demonstração aqui bem simples. Deixa eu pegar aqui minha ponteira aqui. Então, basicamente estou colocando aqui a fórmula, né, quando você vai fazer a expressão da convolução. Se você notar a partir daqui, ó, isso aqui basicamente é a forma de como você expressa o x de t através de uma integral de convolução, que a gente inclusive já apresentou isso, tá, em outras aulas. Tá? Mas lógico, a gente pode fazer essa conta analítica. Tá? O que é que a gente vai fazer? Vai usar aquela propriedade, né, que o x de tal multiplicado com delta de t menos tal é a mesma coisa que o x de t multiplicado com delta de t menos tal. Tá? Se isso aqui só é diferente de zero no instante em que t for igual a tal, né, então você pode trocar, né, sem nenhum problema. Quando você faz essa troca, esse x aqui de t, ele passa a ser uma constante. Tá? E aí você pode tirar, né, para fora dessa integral. Quando você calcular essa integral do impulso, a gente sabe que o impulso tem área unitária. Tá, pessoal? E aí você vai ter simplesmente, né, essa integral aqui vai dar 1, você vai ter 1 multiplicado por x de t, e o resultado vai ser o próprio x de t. Okay? Olha só, deslocamento de sinais no tempo. Tá? O deslocamento de sinais no tempo, vamos ver que interessante. Se eu pegar o x de t e convoluir com delta de t menos 1 t0, o resultado vai ser o x de t deslocado do t0. Né? Bem interessante isso. Né? Se você fizer a mesma coisa em tempo discreto, também funciona. Tá? Então, se você quiser implementar deslocamentos, né, atrasos, né, adiantamentos no tempo, né, basta você fazer a convolução com o impulso deslocado. Né? Isso aqui vai servir como deslocamento. Tá? Aqui da demonstração, tá? Vamos fazer a demonstração para tempo discreto. Né? Vou abrir essa convolução, tá? Significa isso aqui. Tá? Aqui a gente pode notar que, tá, eu posso arrumar aqui esse somatório, eu tenho aqui n menos m menos n0. Tá? Eu posso organizar dessa forma aqui, tá? Botar um n menos n0 e aqui menos n. Tá? Então, ó, esse impulso aqui ele vai valer 0 para todos os valores e só vai valer alguma coisa diferente de 0 quando o n menos o n0 for igual ao m. Tá? Então você pode substituir aqui o x de m por x de m menos n0, tá? Como está aqui. Okay? É aquela nossa propriedade do impulso agora para tempo discreto. Bom, note que o somatório é na variável m. Tá? Então se o somatório é na variável m, eu posso tirar esse x de n menos n0 fora desse somatório. Tá? Posso colocar em evidência. E aí eu vou ter simplesmente um somatório e um impulso, tá? Com o m variando, tá? De menos infinito a infinito. Em algum momento, tá? O m vai assumir o valor n menos n0, e nesse momento, esse somatório vai somar um 1, tá? Nesse único momento. Então esse somatório aqui todinho vai ser 1, lógico. E então significa que você está simplesmente pegando x de n menos n e multiplicando por 1. E aí por isso que o resultado é esse resultado que vocês estão vendo aí. Bom, pessoal, então vimos aí, tá? A maioria das propriedades da convolução, tá? Mas na aula passada nós vimos que os sistemas lineares invariantes no tempo
são caracterizados pela resposta ao impulso. Tá? E na nossa primeira aula que a gente viu sobre sistemas, nós vimos características de sistemas. O que vamos apresentar agora são características de sistemas, considerando que o sistema agora é linear e invariante no tempo. Tá? Então, o que acontece com essa resposta ao impulso? Tá? Será que essa resposta ao impulso, olhando para a resposta ao impulso, eu posso identificar características do sistema? É isso que a gente vai ver agora. Então, pessoal, como a gente já está considerando que o sistema é linear e invariante no tempo, então nos resta agora verificar essas propriedades. Se ele é com ou sem memória, vamos identificar a inversibilidade do sistema, a causalidade e a estabilidade. Então vamos verificar esses 4 pontos. Tá? Vamos começar com o sistema com ou sem memória. Né? Vamos começar com essa questão do sistema ter memória ou não. Tá? Será que a gente consegue avaliar isso observando apenas a resposta ao impulso? Vamos lá. Tá? Bom, nós sabemos de que, dado o x de n, nós podemos computar o y de n através de uma convolução. Tá? Se for em tempo contínuo, é uma integral. Né? Se for em tempo discreto, é somatório. Tá? Bom, vamos agora já utilizar a propriedade da comutatividade. Tá? Então a gente pode trocar as variáveis. Né? Bom, quando a gente usa a propriedade da comutatividade e expressa a convolução dessa forma aqui, ela fica de uma maneira que é mais fácil de observar a questão da memória e até da causalidade, tá? Que a gente vai ver logo mais. O que é um sistema com ou sem memória? Vamos começar com o que é um sistema com memória. O sistema com memória, ele vai, para você computar a saída, você vai precisar da informação da entrada em instantes diferentes do instante atual. Tá? Se você olhar para essa expressão aqui, tá? Se você olhar para essa expressão aqui, aqui eu vou ter componentes com x de n menos 1, x de n menos 2, x de n menos 3. Se o h de m igual a 1, h de m igual a 2 e h de m igual a 3 for diferente de zero. Tá? Então, para que o sistema seja sem memória, é obrigatório que o h de m ele seja igual a zero para todo m diferente de zero. Tá? E o mesmo vale para tempo contínuo. Tá? Vocês podem ver aqui se o h de tal for diferente de zero para algum instante diferente de zero, você vai ter uma dependência, tá? Que ela não é a dependência que está no instante atual. Tá? Então, basicamente, né, você pode resumir isso aqui de que jeito? A resposta ao impulso é um impulso no tempo igual a zero. Tá? Então, para você saber se o tempo, se o sistema é um sistema com ou sem memória, olhando para a resposta ao impulso, basta verificar a resposta ao impulso. Se ela é um impulso e um impulso no zero, então o sistema é sem memória. Tá? Se for qualquer coisa diferente disso, o sistema vai precisar de informações que estão fora do instante inicial e, portanto, o sistema é um sistema com memória. Vamos ver então a questão da inversibilidade. Observando a inversibilidade, tá? Vamos para a definição de inversibilidade. A primeira coisa é que nossa definição nos diz que se eu tiver um sistema que ele seja inversível, suponha que chame esse sistema de S1, e vamos supor que a resposta desse sistema S1, a resposta ao impulso dele, eu vou chamar de H1 de n. Okay? Então, quando eu entro com x de n, eu vou ter a saída desse sistema S1. Vamos supor que esse sistema S1 ele tem um sistema inverso, ele é inversível. Tá? Então, esse meu sistema inverso, ele vai ter resposta ao impulso W1 de n. Tá?
Bom, se esses dois sistemas são pares de sistemas, sistema e sistema inverso, okay? Significa que se eu entrar com y de n nesse sistema S1, o resultado vai ser y2, e esse y2 é exatamente igual ao meu x de n. Tá? Se a gente vai colocar isso em equação, nós podemos dizer que o y de n é igual a x de n convoluído com h de n, né? E o nosso y2 de n, ele vale y de n convoluído com w1 de n. Tá? Aqui eu já posso substituir o meu y pelo x de n com h de 1 de n. Tá? E aí, nós podemos utilizar outras propriedades, como a propriedade da associatividade. Tá? Então, esse parênteses que estava aqui, eu posso tirar ele e colocar um parênteses aqui. Tá? Se esse resultado, para que esses dois sistemas um seja o inverso do outro, para que isso seja satisfeito, esse resultado aqui tem que ser igual ao próprio x de n. Tá? Então, isso só vai acontecer se a convolução do h1 de n com w1 de n for igual ao impulso, que é a identidade da convolução. Tá? Então, a condição para que um sistema seja inverso do outro é que as respostas ao impulso desses dois sistemas, quando convoluídas, o resultado dê um impulso unitário. Tá? Vejamos um exemplo bem simples. Tá? Vamos pegar deslocamentos, que são, né, sinais que a gente já até falou. Né? Se eu pegar um deslocamento de n sobre 2 e calcular a convolução com delta de n mais 2, o resultado vai dar um impulso. Né? Ou seja, se eu deslocar esse sinal aqui de 2, ele vira o delta de n. Ou, se eu deslocar esse sinal aqui de menos 2, né, ele vira o delta de n. Tá, pessoal? Então, isso é uma coisa bem simples. Vamos ver um exemplo que talvez não seja tão simples de imediato. Tá? Que tal esse sistema aqui? H de n igual a 1 meio elevado a n u de n. Esse sistema aqui é inversível? Tá? Vou deixar essa pergunta aí para vocês. Tá? Tentem responder essa pergunta. Né? Se não for inversível, você vai dizer por qual motivo ele não é inversível. Tá? Você vai demonstrar que vai haver entradas diferentes que produzem a mesma saída. Né? Por outro lado, se o sistema for inversível, então eu quero que você me apresente qual é o sistema inverso, qual é a resposta ao impulso do sistema inverso a esse sistema aqui, né? Vamos chamar aqui de sistema S1, tá? Ou S, vamos chamar de sistema S. Né? Quero que você encontre a resposta ao impulso do sistema que é o inverso, tá? Se ele, no caso, for inversível. Bom, pessoal, vamos agora identificar a causalidade do sistema. Tá? Lembrando a todos, a causalidade do sistema significa que o sistema não depende de valores futuros. Tá? Bom, novamente vou colocar essa forma aqui de expressar, tá, a saída, né, como a convolução do h de n por x de n. Tá? A mesma coisa para o y. E aqui fica fácil de observar. Tá? Vamos pegar, por exemplo, para o somatório. Né? Fica até mais fácil de observar. Tá? Esse somatório aqui, ele é equivalente a isso aqui. Tá, pessoal? Eu estou somando h de menos n, x de n mais 2. H de menos 1, x de n mais 1. H de 0, x de n. H de 1, x de n menos 1. E assim por diante. Tá? Notem que, pegando daqui para trás, todos os termos, esse aqui é um termo futuro. Esse é um termo futuro. E assim por diante. Tá? Note que daqui por diante, tá? Eu só estou pegando instantes presentes ou instantes passados. Tá? Então significa que se eu estou pegando daqui para cá, suponha que o h de menos 1 vale 0, h de menos 2 vale 0, e todos os outros instantes da resposta ao impulso para amostras negativas, se eu pegar isso aí e for sempre 0, eu não vou depender de instantes futuros da minha entrada.
tá? Ou seja, eu posso calcular. Eu poderia calcular porque esse sistema é causal. Tá? Então, a causalidade basicamente vai ser da seguinte forma. Tá? Se o h de m ele for 0 para m menor que 0, o sistema é causal. Tá? O mesmo, você pode observar que o mesmo vai valer para essa integral aqui de convolução. Tá? Se você tiver valores de tal apenas positivo, o que é que acontece com essa integral? Ela vai virar uma integral de 0 a infinito. Okay? E aí, ó, quando tal variar está infinito, eu estou pegando valores passados do meu x de t. Eu estou pegando deslocamentos passados. Né? Vai ser x de t sempre menos alguma coisa positiva. Tá? Então isso é um valor passado. Tá? Aqui está um exemplo gráfico, tá, pessoal? Né? Por isso que causalidade tem a ver com causa e efeito, tá? Lógico. Se eu tenho essa entrada aqui e ela é um impulso no instante zero, a resposta ao impulso ela tem que ocorrer somente após o zero. Tá? Um sistema que ele não é causal, se ele apresenta uma resposta ao impulso que começa antes do zero, significa que de alguma maneira ele está se antecipando ao impulso que vai acontecer. Então, de alguma maneira esse sistema está vendo o futuro. Ou ele está vendo o futuro, ou ele tem acesso a alguma outra entrada, tá? Na qual nós não temos ela disponível. Tá, pessoal? Então isso é importante frisar. Bom, pessoal, estamos chegando então agora na estabilidade do sistema. Tá? É uma das características mais importantes de sistemas. Tá? Vocês vão aprender isso também em servomecanismos. Bom, o que é estabilidade no sentido entrada limitada, saída limitada? Né? O sentido BI/BO. Basicamente se sua entrada é limitada, a saída tem que ser limitada. Tá? É exatamente o que está sendo escrito aqui. Tá? Vamos utilizar novamente essa expressão aqui para convolução e essa aqui para convolução em tempo contínuo. Tá? Esse resultado eu vou fazer a apresentação aqui para tempo contínuo, tá? Mas para tempo discreto segue a mesma ideia. Tá? Convido a vocês a tentar verificar isso aí. Então, vamos tentar calcular qual é o módulo do y de t em um determinado instante de tempo. Tá? Basicamente, vou aplicar módulo nessa expressão aqui. Tá? Bom, o módulo de uma integral, né, você pode usar a desigualdade triangular para mostrar que isso aqui é a mesma coisa que é pelo menos menor ou igual à integral do módulo. Tá? Isso é um resultado bem conhecido, também vale para somatórios, né, também vale para parcelas únicas. Tá? Bom, então posso dizer que esse módulo aqui ele é pelo menos menor ou igual a esse módulo aqui, que eu apliquei módulo aqui internamente. Tá? Assumindo que esse detal é um infinitesimal positivo, lógico. Eu vou aplicar o somatório interno, então separo em dois módulos. Tem o módulo do h de t e o módulo de x de t menos tal. Tá? Bom, mas se eu estou supondo que o meu x de t é limitado, vamos supor que o nosso x de t, tá, ele é limitado em Lx. Tá? E isso vale para todo t. Tá? Vamos supor isso aqui. Isso aqui é válido para todo t. Se isso aqui acontece, tá? Esse meu módulo aqui, ele vai ser com certeza menor ou igual a esse limite máximo aqui. Tá? Então, se eu trocar esse resultado aqui pelo meu limite, esse resultado aqui vai ser menor ou igual. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Vou substituir esse aqui por Lx, então tem que ser menor ou igual a isso aqui. Tá? Como esse menor ou igual aqui está valendo para o y, então posso reescrever que o módulo de y é menor ou igual a Lx e essa integral aqui dá a resposta ao impulso. Tá? E aí tem o nosso resultado interessante. Tá? Se essa integral aqui ela converge para um valor constante, um valor finito, né?
A gente pode representar isso dizendo que essa integral ela é menor do que o infinito, digamos assim. O que acontece? Significa que, se ela supõe que ela converge a um valor A, então significa que o módulo de y de t é menor ou igual a lx multiplicado por A. Tá? Então, se essa integral aqui converge, significa que o meu y de t é limitado e o meu sistema é estável no sentido de que se a entrada for limitada, a saída também é limitada. Tá? Basicamente isso aqui significa que se a minha resposta ao impulso do meu sistema é absolutamente integrável, então o meu sistema ele é estável. Tá? O mesmo vai valer para tempo discreto. Tá? Então espero que vocês consigam demonstrar que se um determinado sistema em tempo discreto tem sua resposta ao impulso em tempo discreto, se essa resposta ao impulso for absolutamente somável, é isso que significa aqui esse somatório, né? Então o sistema é estável. Tá? Note que aqui a gente está demonstrando que se o sistema ele é absolutamente somável, ou para tempo contínuo, se ele for absolutamente integrável, né, se a resposta ao impulso do sistema tiver essa característica, então o sistema ele é estável. Mas será que, se o sistema for estável, essa característica tem que ser satisfeita? Tá? Vou deixar para vocês pensarem sobre isso, tá? Mas eu adianto que existe uma questão no livro do Oppenheim que trata sobre esse assunto. Tá? Se vocês procurarem essa questão, vão encontrar lá na lista. Não está na lista, tá? Mas vocês vão encontrar lá no meio das questões dos livros. Tá? Recomendo que vocês façam o máximo de questões possíveis, lógico. Façam também as questões da lista. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar, eu vou resolver uma questão do livro utilizando o Scilab e utilizando a propriedade que a gente aprendeu do deslocamento. Tá? Isso vai ser bem interessante. E eu espero que ajude a vocês a fazer outras questões. O exercício é o 2.40 do livro do Oppenheim. Tá? A questão é exatamente essa aqui. Tá? A letra A, dado essa equação, ele pergunta qual é a resposta ao impulso desse sistema. Tá? Então vamos ver se a gente pelo menos faz a letra A, tá? E depois a gente vai fazer a letra B, que é a parte computacional. Tá? Bom, a primeira ideia para resolver uma questão desse tipo, tá? Deixa eu pegar aqui, para que isso aqui fique numa forma de convolução, eu preciso fazer com que essa integral aqui fique de menos infinito a infinito. Tá? Nota que a integral está de menos infinito a t. Então uma técnica bem interessante para você fazer isso é você colocar aqui no meio um 1 de t menos tal, já que você está integrando na variável tal. Quando você faz isso, esse limite de integração aqui, de tal, de menos infinito a t, ele agora pode ir de menos infinito a infinito. Por quê? Porque quando o tal passar de t, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um u de t de um valor negativo e esse resultado vai dar zero. E aí eu vou zerar e vou ter esse mesmo resultado aqui. Tá? Então nossa primeira ideia aqui é a gente coloca esse uzinho aqui no meio dessa integral e faz com que esse limite de integração vá de menos infinito para infinito. Tá? Essa é uma ideia que você pode aproveitar para resolver várias questões. Bom, quando você faz isso, olhando para cá, você nota que o que você tem aqui, tá? Pela definição de convolução, basicamente o que você está fazendo eu estou fazendo a convolução do e elevado a menos t u de t, convoluído com x de t menos 2. Tá? Nota que eu posso botar aqui esse x de tal menos 2, botar aqui na frente, isso aqui para cá, vai ficar com aquela carinha disso aqui convoluído com isso. Tá? Bom, aqui vamos usar aquela nossa propriedade do deslocamento, e nós sabemos que o x de t menos 2, basicamente, é o impulso de t menos 2 convoluído com x de t menos 2. Tá? Então a gente pode dizer que a nossa resposta ao impulso desse sistema, basicamente, vai ser isso aqui. Note que ficou bem fácil se a gente utilizar as propriedades que a gente aprendeu. Tá? Se você quiser deixar, você pode, claro, deixar nessa forma aqui, mas se quiser deixar de uma forma mais bonitinha, você faz essa convolução aqui,
Lembrando que você convolve qualquer sinal com delta de t menos 2, basicamente você vai substituir o t por t menos 2. Então, o que você vai ter é basicamente isso aqui. Ok? Bom, e por que que eu quero mostrar, né, isso aqui no Scilab? Tá? Lá no Scilab, o que que a gente tem que fazer? O livro ele dá para a gente um sinal que na verdade ele está começando do -1 e vai até o 2. Okay? E aí, quando eu expliquei como é que a gente trabalha com isso, a gente supõe que a gente está trabalhando apenas com sinais causais. Né? E esse é que é um problema. Como é que a gente trabalha com sinais não causais? Bom, aquele sinalzinho que está lá na letra B, tá? Eu vou ver se eu coloco essa figura para vocês. Tá? Vocês poderão ver a figura. Né? Então, o sinal da figura do livro, ele é um sinal que é não causal. Né? A entrada é um sinal que é não causal. Mas eu posso representar aquele sinal não causal através de uma convolução de um impulso não causal com um x1 de t que agora vai ser causal. Tá? E esse x1 de t ele vai ser a porta retangular, né? O impulso retangular, começando agora do 0 e vai até o 3. Esse sinal aqui agora é causal. Tá? E esse h de t aqui é causal. Tá? Qual é a estratégia que eu vou fazer? Eu vou fazer a convolução do x1 de t, que é causal, com um h de t, que é causal. E depois, na hora de plotar, eu vou fazer um ajuste no meu tempo para fazer o deslocamento no tempo. E aí, para a gente exibir o nosso sinal, tá? Da forma correta. Tá? Essa é uma estratégia para a gente trabalhar. Então vamos para o Scilab. Tá? Estamos aqui no Scilab. Aqui está um arquivo que eu fiz. Tá? Eu estou adicionando aquela nossa biblioteca. Tá? Estou utilizando a abordagem, utilizando o período de amostragem. Tá? Eu vou fazer depois um vídeo, tá, explicando como manipular sinais de áudio, tá, no Scilab. Então, já para a gente se familiarizar com a frequência de amostragem, tá? Lembra que no vídeo que eu falei, né, que eu apresentei como trabalhar com convolução, eu utilizei a variável d para representar o período de amostragem. Tá? Então aqui basicamente fs é o inverso do período de amostragem, a frequência de amostragem. Quando a gente trabalha com áudio, esse é o parâmetro que é mais utilizado, é quantas amostras a gente tem por segundo. Tá? Então se eu estou definindo que minha frequência de amostragem é 1000, significa que eu tenho 1000 pontos em cada segundo. Tá? Eu estou supondo agora que eu tenho uma duração de 20 segundos, tá? Duração em segundos. Então, como é que eu faço para descrever minhas amostras? Tá? Se eu quero traçar um gráfico que vai de 0 até 20 segundos, basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou definir um vetor que vai de 0 até a duração vezes fs, o número de amostras. Tá? Note que isso aqui é o número total de pontos, né? Estou subtraindo de 1, porque eu estou começando aqui de 0. Tá? Então isso aqui eu vou ter as amostras que vão de 0 até um número de pontos totais, né? O número de amostras totais menos 1. Né? Claro, se você multiplica, se você tem que em 1 segundo você tem 1000 e você quer 20 segundos, você multiplica esses dois valores, você vai ter o número total de pontos que você precisa para fazer essa simulação. Tá? O que é que eu faço em seguida? Lembrando que quando a gente estava trabalhando com período, se eu pegar o n e multiplicar pelo período, eu tenho meu sinal no tempo. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo agora pela frequência de amostragem, que é a mesma coisa que multiplicar pelo período, tá, de amostragem. Tá? Eu estou fazendo t, minha variável, vai ser n dividido por fs. Eu vou ter agora uma variável contínua. Veja que eu não estou utilizando aquela abordagem do Lean Space. Tá? Eu estou aqui construindo mesmo meu vetor do tempo. Tá? E, pessoalmente, eu acho isso aqui até mais fácil de trabalhar. E até quando a gente for trabalhar com sinais de áudio, também vai ser mais fácil de trabalhar.
Bom, agora vamos definir nossos sinais, tá? Nosso H é exponencial de menos t sobre 2 multiplicado com o degrau deslocado de t menos 2. Tá? Bem simples a definição. O x vai ser o degrau de t menos o degrau de t menos 2. Vai ser aquele nosso sinal causal. Eu botei aqui t menos 2, né? Mas deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpa, é t menos 3, tá, pessoal? É t menos 3. Então vou voltar para cá. E vou ajustar aqui e vou botar t menos 3. Okay? Pronto. Bom, lembrando como é que a gente trabalhava com convolução, como é que é o nosso sinal aproximado, basicamente eu vou pegar a convolução e multiplicar pelo período de amostragem. Que no caso aqui, como meu parâmetro aqui é a frequência de amostragem, eu vou dividir pela frequência de amostragem. Tá? Então eu estou fazendo aqui a convolução e dividindo pela frequência de amostragem. Tá? Bom, aqui eu estou calculando algumas variáveis, tá? Mas basicamente, tá? Vamos mostrar primeiro o nosso sinal normal, tá, pessoal? Nosso sinal normal seria isso aqui, tá? Note que eu estou pegando e plotando com a variável n, ou seja, eu estou pegando apenas o resultado com relação à minha saída, tá? E do mesmo tamanho da minha entrada, tá? Estou fazendo isso aqui, estou botando mais um aqui porque ele começa indexando do 1, tá? Vamos ver qual é o resultado. Bom, então a gente obteve isso aqui, tá? Note que está deslocado de 2, tá? E aí vai se estendendo, ele vai subindo aqui até um determinado ponto e depois vai caindo. Tá? Essa seria a nossa resposta, nossa saída do sistema. Tá, pessoal? Bom, mas como é que eu faço para plotar o sinal não causal? Teoricamente não causal, né? Mas como é que eu faço para plotar isso considerando tempos negativos? Então, voltando lá para a nossa apresentação, tá, pessoal? Eu fiz um deslocamento aqui de 1, tá, pessoal? Para que esse sinal aqui ficasse causal. Ok? Então, para eu plotar ele agora de forma correta, o que é que eu tenho que fazer? No lugar do tempo, eu vou ter que voltar com o tempo e fazer aquele tempo menos 1. Tá? É basicamente isso. Tem que fazer um deslocamento de tempo. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, tá? Vou pegar o tempo aqui e vou deslocar de 1. Tá? Lembrando, eu quero agora que o tempo apareça deslocado. Tá? Então, o tempo, em vez de começar do instante t igual a 0, ele vai começar do instante t igual a menos 1. E aí a gente vai conseguir plotar esse gráfico como ele deveria estar na resposta. Tá, pessoal? Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Note que aqui ele está começando... Né? Enfim, ele começou aqui do menos 2, tá? Mas a gente sabe que o sinal ele vem aqui do... Está começando aqui do menos 1, tá? Só porque o Scilab ele plota da forma que ele achar que vai ficar mais confortável, tá? Isso aqui, inclusive, você pode editar. Tá? Você pode visualizar a partir do 0. Note que o sinal ainda é causal, tá? Mesmo assim, ele não começa, né, de um instante negativo. Mas ele poderia começar. Tá? Não haveria problema em isso ocorrer. Tá? Deixa eu executar aqui só mais uma vez, para ver se... Ok. Tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui tela cheia, deixa eu ver se ele se ajusta. Pronto, se ajustou. Então, esse é o formato que vocês vão encontrar. Tá? Note que isso aqui foi feito computacionalmente. Tá? Tentem resolver essa questão. Essa questão está na lista de exercício que foi passada nas aulas. Tá? Não é a lista de exercício ainda oficial. Tá? Eu vou ainda divulgar a lista oficial. Mas essa aqui é um resultado computacional. Tá? O que vocês vão fazer na lista de exercício é calcular isso aqui analiticamente. Então vocês vão encontrar uma expressão para isso. Tá? E aí, claro, vocês podem verificar se o resultado de vocês está batendo com a resposta que deveria estar. Tá, pessoal? Bom,
Espero que isso ajude aí. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Se tiverem dúvidas, pode mandar um e-mail, tá? Ou utilize o chat da disciplina, né? Eu estou percebendo que tem muitos alunos que estão ajudando, tá? Então, vocês podem utilizar o espaço, né, do Google Meet, por exemplo, que está disponível para nós, para debater, discutir entre vocês mesmos, os alunos, tá? Não existe nenhum problema em entrar lá e tentar discutir, trocar ideias, tá? Utilizem à vontade, tá? Bom, um abraço a todos e até a próxima.